Eu nunca ouvi uma coisa tão idiota como eu vi um vídeo na internet falando sobre aquela menina que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E ela luta pelo desarmamento e o cara usou no tema do vídeo. Aí ela fala de tanto desarmamento e tem 20 e poucos segurança tudo armado. Cara, mas que idiotice você tentar trazer uma semelhança de uma coisa com a outra. Não tem como você argumentar isso. Não é porque você vai pregar o desarmamento que as autoridades ou os segurança, as polícias não tem que ter arma. A arma na mão de uma pessoa que está capacitada para aquele serviço é uma benção. Eu vou te explicar na Bíblia que é uma benção. A Bíblia diz que as autoridades são ministro vingador de Deus para castigo dos opressores. Você imagina se o policial militar não tiver uma arma? O que ia acontecer com esse mundo? Então, dentro da legalidade do dever, ele é um ministro de Deus, diz a Bíblia. Isso está lá na Bíblia. As autoridades são ministro vingador. Se nós não devemos temer a autoridade, mas se a gente fizer o errado, a gente tem que temer, diz a Bíblia. Se a gente estiver praticando o certo, a gente não precisa temer a autoridade. Pelo contrário, você vai ter louvor dela. Porque tem autoridade que muitas vezes muda o seu comportamento, né? Pessoas às vezes que são juízes, são pessoas ali da lei, policiais militares, que mudam de vida devido a um testemunho. Às vezes a pessoa se perde, né? No meio da lei ali, o cara começa a fazer um monte de coisa errada e acaba se perdendo. Isso é uma coisa do ser humano. E ali Deus usa você aí, ó, uma pessoa humilde, para dar uma lição de vida para essas pessoas. E isso traz uma mudança. Eu sempre penso da seguinte situação: a gente se avalia, a gente só consegue avaliar o nosso comportamento, a nossa vida através de outras pessoas. As outras pessoas que dizem para nós quem nós somos, sabe? Então a gente tem que saber ter essa capacidade de perceber os nossos erros através da opinião de quem está de fora. Essas pessoas conseguem ver o nosso erro. Palavras precipitadas, coisas que a gente fala sem pensar, que a gente acha que está cheio de razão. As outras pessoas, elas servem como uma forma de fazer você amadurecer acerca daquilo que você pensa da vida, aquilo que você pensa de certas coisas. Então as outras pessoas têm as suas opiniões e servem muito, né? Aquela pessoa que se tranca no seu próprio mundo, ela não recebe nada. Ela não consegue obter esse conhecimento, porque Deus usa a todos. Então a gente vai amadurecendo por meio do nosso círculo de amizade, por meio até das coisas ruins que fazem com a gente vai ficando calejado, a gente vai aprendendo a lidar com a vida, né? Tem horas que você dá vontade de não falar mais com ninguém, né? Tem hora que você dá vontade de ficar calado. Tem horas que Deus transforma o nosso coração de forma que a gente aprende a controlar as nossas palavras, a não se pronunciar em momentos errados, a não rir na hora da dor, né? E nem chorar na hora da alegria. Tem tudo isso. Todas as coisas você vai aprendendo a viver, né? E vai entendendo também que o outro também está aprendendo. Assim como você aprendeu, o outro às vezes está numa fase inicial. Então, às vezes você vê pessoas sendo ignorantes, pessoas sendo orgulhosas. São tudo aquilo que nós um dia fomos. Nós um dia fomos. Tem gente que se acha muito acima da média, né? Tem gente que se acha muito acima de todos, mas na verdade nós somos o todo. Nós somos tudo em todos. Tudo que uma pessoa já foi, a gente possivelmente já passou aquela ideia no nosso pensamento, possivelmente nós já fomos, né? E algumas coisas que são mais pesadas que nós não fomos, né? Pode ser que tenham coisas muito assim além, que de repente não fomos devido à nossa criação, devido ao meio social em que fomos inseridos, né? Então, eu sempre falo assim, se a gente tivesse 100 vivências em famílias diferentes, em bairros diferentes, com pessoas diferentes, como seríamos? Seriam 100 histórias diferentes, né, do que poderíamos ter sido na vida.
Aquele caminho lá atrás que você não tomou, mas se você tomasse aquele caminho, como seria a sua vida hoje? Seria vivo? Estaria vivo? Seria vida mesmo? Ou já estaria morto? Então, tudo na vida tem... Por isso que a gente tem que olhar a vida e ser capaz de perdoar. E saber também que quando a gente não dá as ferramentas para a humanidade sobreviver, elas vão seguindo o curso desse mundo. Existe muita gente que teve a vida dizimada, mas que poderia ter tido um futuro diferente se fosse ajudado. E teve gente que foi muito ajudado e escolheu cruzar os braços e ter um futuro imbecil, né? Um futuro idiota. Então, a vida é muito esquisita, né? Não dá para você ter um fluxo assim de pensar, pô, vai ser dessa forma. Tô dando educação pro meu filho, tô dando um ensinamento, vai ser dessa forma. Não tem como você saber que vai ser daquela forma. Você cria o teu filho tudo direitinho, então lá na frente ele virou homossexual. E aí? O que você vai falar? O que você vai fazer? Vai deixar de amar ele? Não vai deixar de amar. Você cria o teu filho direitinho, lá na frente o cara vira a cabeça e se perde. O que se pode fazer? Então, por isso que a Bíblia dá a importância também de lutar com as armas espirituais. Tem gente que só luta com as armas físicas. Tem as batalhas espirituais. Jesus veio aqui nessa terra com o propósito de mostrar para você que você tem uma batalha espiritual. Está sendo travada todos os dias na sua vida. Todos os dias. Desde o momento que você levanta da cama, até nos seus sonhos, já tem batalha sendo travada. Seus pensamentos, batalhas espirituais. E você tem que se acertando. Pega a Bíblia, aquilo que você tem da Bíblia já não importa mais a sua opinião. A sua opinião tem que cair por terra, porque ali é a opinião de Deus. Se Deus está falando uma coisa, é porque o caminho perfeito é aquele. Amai os seus inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Você imagina, esse é um caminho perfeito. Jesus falou, se você faz o bem somente a quem te faz o bem, que diferença você está fazendo? O que você está fazendo demais? Os ímpios também não fazem isso? Ou por acaso o cara que é um cara ruim de coração, ele não faz o bem à família dele? Ele não faz bem aos amigos dele? Ele não está fazendo nada de diferente. Você não faria nada diferente se você amar somente os que te amam. E amar também é tentar fazer alguma coisa para mudar a sociedade, para melhorar a vida das pessoas. É compartilhar ideias, é compartilhar as coisas que você aprende, é educar, né? Nós, na era virtual que vivemos, as pessoas são autodidatas. Elas podem se educar, elas entram na internet e aprendem as coisas. Sempre com um alerta. Tem coisas que não dá somente para ter um aprendizado da internet, porque são coisas mais perigosas, que precisa ter curso, precisa realmente o cara ter um preparo. Então, quando o entendimento invadir esse território, né, de trazer algum perigo para a sua vida, opa, isso aqui não é só para me ter uma noção, eu não vou fazer isso. Nunca coloque a vida da sua família ou a sua vida em risco por conta de, às vezes, um conserto de como eu falei no outro vídeo aí, o cara ensinando a consertar, botar gás nos bujões pequenos, esses bujãozinhos. Olha que perigo que pode causar aí, um dano, né? Você de repente corta o fogo ali de forma errada, o troço entra para dentro do bujão ali e explode, né? Tem esse tipo de coisa. Então são coisas que tem que só olhar e dizer assim, não, isso aqui não dá para mim. Então, galera, tem muita opinião superficial, né? Tem gente vindo aí agora dizendo que querendo acabar com as nossas dizendo que os encargos trabalhistas, se fossem retirados, seria uma boa para o trabalhador. Isso é tudo mentira, isso é tudo conversa fiada, né? Eles querem pagar os 240 bilhões que vai vir de rombo no ano que vem para o próximo presidente. Esses 240 bilhões que está passando na televisão, eles querem que nós, pobres, venhamos a pagar a conta que eles fizeram, né? As pessoas sempre falam assim, o PT roubou. Todo mundo ali roubou. Você pode ver desde os juízes do Supremo Tribunal, alguns ali, não posso dizer todos, mas todo mundo está envolvido em alguma falcatrua. E aqueles que não estão, sabem que tem gente envolvida e não abre o bico, porque tem medo de morrer.
Porque no nosso país a situação tá desse jeito. Abriu o bico, morre. Abriu o bico, o cara lá, o político lá, se ele tiver telhado de vidro, ele pode tacar pedra não. E mesmo que ele não tenha, eles criam um telhado de vidro pro cara. Eles pegam uma situação, sempre no meio da política, sempre tem uma coisinha errada. E quando não tem, eles inventam. E assim, aí depois que joga no jornal, as pessoas, e o povo brasileiro é tão besta, que acredita em tudo que o jornal mostra. Ah, fulano de tal foi citado pela Lava Jato. Na mente do povo, já é culpado. Na mente do povo, olha lá, não falei? É safado também, tá tudo da farinha do mesmo saco. Espere o julgamento. Às vezes o cara é inocentado pelo juiz e ele é culpado. O nosso país está uma bagunça. Então, vem uns babacas desse daí, mas se tirar os tributos, aí quer usar o exemplo dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, meu irmão, se você comparar um país de primeiro mundo com o Brasil, você tá maluco. Você é louco. Não dá para fazer uma comparação, economia diferente, estilo de vida diferente, né? Leis diferentes, lá ainda existe preconceito, lá tem gente que tem direito a ser preconceituoso. O cara nasce numa cidade onde todo mundo ali é da Ku Klux Klan. Ele tem direito de falar o que quer. Então, tome cuidado com as opiniões. Não é porque o cara pode ser um belo de um artista, um bom cantor, mas quando abre a boca só fala besteira. Só fala titica. Ele pode ser muito bom naquilo que ele faz. Você pode admirar ele. Mas ele não pode, muitas vezes, ser a sua voz. Já tem artistas aí, tem outros artistas, que não são tão, assim, são bons de atuação, mas não chamam muito a atenção do povo, mas são bons de palavra, né? Falam por quê? Porque o que você fala tem que estar ligado a um caráter do que você fala. E o que mais tem nesse Brasil é gente mau caráter, que fala para apoiar político, que fala porque tem amiguinho. O político foi tomar café na casa do outro político. Poxa, mas aquela família é maravilhosa, me tratou bem. Tratou bem porque quer depois um favor seu. Aí já é amiguinho, né? Os crentes têm muito essa palhaçada. O cara veio, fez o bem, conheceu a família, fica preso aquilo, meu irmão. Se eu sou político, queria conhecer ninguém, cada um no seu lar, cada um na sua casa, não quero saber de nada, porque eu não quero ninguém vindo me encher o saco com o negócio de, me ajuda aqui nessa votação aqui, não. Aí você abre mão da sua integridade, porque é teu amigo, tem que ser amigo do povo brasileiro. Você está aí para trabalhar para o povo brasileiro, tem que ser amigo do povo. A hora que o brasileiro se revoltar e invadir Brasília, vocês estão lascados, que a gente vai botar todo mundo para correr aí. A gente vai botar todo mundo para correr, desde o judiciário, seja quem for, vai ser um inferno esse país aqui. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Escuta o que eu estou falando, que isso pode ser uma profecia, hein? O brasileiro é muito quieto, é muito devagar, né? Ele é muito devagar. Mas a hora que a coisa feder, a hora que o brasileiro começar a sentir, porque até agora não está sentindo. Até agora não está sentindo a falta de alimento, não está sentindo as coisas. Quando começar a sentir, que o povo brasileiro se conforma com muito pouco, né? Mas quando começar a sentir, vocês vão ver. Quem vai sentir vai ser vocês. Somos burros, como vocês sempre falam. O povo brasileiro é tido como burro, mas o burro dá coice também, dá chifrada, tá? O burro, ele não é... Ele pode ser burro, mas ele tem força, ele tem coragem. Então não mexe com a gente não, que o nosso hino brasileiro é forte, nosso hino nacional é forte, tá? Até a próxima. Espero não ter que metralhar vocês. Brincadeirinha.